Marcelo, nunca vou ter condições de fazer um Ironman na minha vida. Não é verdade. O 70, um Ironman... Qualquer pessoa em 6 meses está pronta para largar no meio Ironman, no 70.3. E qualquer pessoa em 1 ano está pronta para largar num Ironman full. Qualquer pessoa. O atleta mais velho que terminou uma prova nossa esse ano, 81 anos. Então, ou seja, né? Isso não é para mim? Depende. Se você não quiser que não seja, não vai ser. Mas é para qualquer um. E eu, com 34 anos, falei que, entendi, tapa na cara, recebido. Não, sutil. São 24 anos à frente do Ironman aqui no Brasil. Nosso primeiro evento de Ironman, a gente colocou 476 atletas. Esse ano a gente vai atender perto de 10 mil atletas. O Ironman Brasil, que é lá em Floripa, e o Ironman 70.3, os 2 eventos combinados deixam na cidade quase 60 milhões de reais de impacto financeiro. Nossa. Ele só perde de Réveillon. Ele é mais importante que o carnaval para a cidade. E a pessoa que tá me ouvindo aqui, o dia que fizer um triatlon, vai lembrar do que eu falei. Vai ser uma das melhores experiências da vida, isso eu garanto. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos hoje no nosso episódio número 13, não perca a conta, a gente está crescendo, e hoje vamos falar de um assunto muito legal, vamos falar sobre o Ironman, o maior desafio de triatlon do mundo. E para isso, lógico que o nosso convidado tinha que ser ele, Carlos Galvão, que é quem trouxe o Ironman para o Brasil. Ele tem uma história muito legal, eu vou contar um pouquinho para vocês. O Galvão, assim, é uma história tanto empreendedora quanto profissional de muita superação, uma história muito legal. Ele começou com 17 anos, ele era... Cadê que eu anotei aqui? Ele era auxiliar no pregão lá na Bolsa, lá com 17 anos, há um tempinho atrás. Depois, com 19 anos, ele saiu de auxiliar do pregão e se tornou operador do pregão de manhã e fazia a faculdade à noite, estudou na FAAP, e quando ele se formou, ele se mudou para os Estados Unidos. Ele foi morar lá em Chicago, onde ele trabalhou na extinta Lehman Brothers. Depois ele voltou para o Brasil e já voltou como operador especial na Bolsa também, então foi evoluindo, mas ele queria mais, ele queria algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. E foi aí que ele uniu a paixão que ele tinha pelo Ironman com um negócio também. Ele criou a Unlimited Sports, que é a empresa que trouxe aí o Ironman para o Brasil, então faz muito sucesso. O Ironman, para quem não conhece, é a prova de triatlon mais desafiadora do mundo, tem várias categorias, é a segunda marca mais tatuada em todo o mundo, só perde para Harley Davidson, então assim, é uma potência e hoje a gente vai abordar muito esse assunto, né? A gente vai falar sobre o Ironman, como que ele surgiu, como que ele veio para o Brasil, vai falar um pouco as características da prova, porque tem vários tipos de Ironman, não é um só que tem. Vamos falar, logicamente, da empresa, da Unlimited Sports, e muito sobre a trajetória do Galvão, que também é atleta, tá? Vamos falar muita coisa hoje, e em troca disso, vou te pedir agora, desde o começo da live, vou te pedir aí do episódio, vou te pedir o like, para você não deixar para depois, para não acabar esquecendo, que eu sempre esqueço, então não faça isso. Like já agora, que com certeza o papo vai ser muito legal. Inscreva-se no canal, que a gente já passou de 15 mil inscritos. Agradecer a todo mundo aí que está fortalecendo o Sports Market Makers. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Colaneri, apresentador aqui do Sports Market Makers e narrador oficial da Copa do Condado, que agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, já começou. Começa amanhã, ao dia da gravação, é o maior campeonato de futebol do mercado financeiro. Então, se você não conhece, entre no site Copa do Condado e no nosso YouTube também, que a gente vai transmitir todos os jogos. E quem tá aqui ao meu lado hoje, acho que vocês não conhecem o rosto desse cidadão aqui, senhor Rafael Niro, CMO da Outfield, que é a parceira aqui que toca esse podcast junto com a gente, é uma gestora que investe em esporte já faz anos. E o Rafa tá aqui porque o Rafa, ele é um atleta. Rafa, primeiro, muito bem-vindo. E qual a sua expectativa para o papo de hoje? Obrigado, é uma honra dividir aqui a mesa com vocês, ainda mais nesse dia com o Galvão, que já tive essa relação tipo de espectador, atleta, patrocinador, prestador de serviço e hoje como entrevistador. Então, e o fã, um grande prazer. Fã. Fã sempre foi. Oh. E ampliando o leque, né? Tanta coisa. Pois é. Muito bem. E já falei bastante do nosso apresentador aí, do Galvão. Cara, uma figura, vocês vão adorar o papo. Então, Galvão, obrigado por estar aqui, falar desse assunto tão importante que é o Ironman. Daqui a pouco já vai ter o Ironman em São Paulo, né? Daqui a alguns dias. Mas eu queria já no seu boa tarde aí, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em outros horários, para nossa audiência, que você contasse
do título que você conquistou no Panamá em fevereiro desse ano, né? Você voltou a competir depois de algum tempo fora. Como é que foi esse retorno aí às provas? E obrigado por estar aqui. Valeu, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa história, à frente do Ironman aqui no Brasil, né? Parece que foi ontem, mas são 24 anos à frente do Ironman aqui no Brasil. E, Marcelo, como você bem colocou, eu acho que nos valida ainda mais o fato de eu ser atleta. Eu acho que a primeira coisa, eu comecei a fazer triatlo em 94 para 95. Eu fazia provas de menor distância, né? Para quem não sabe, a gente tem fundamentalmente 5 distâncias no triatlo, começando da mais iniciante possível, que é o super sprint, passando pelo sprint olímpico, que é o standard, Ironman 70.3, que é o meio Ironman, e o Ironman Brasil. Então, eu fiz o caminho natural das coisas, e quando a gente, em 2000, pegou a licença para representar e organizar e colocar de pé o Ironman aqui no Brasil, a primeira providência que eu tomei, eu preciso fazer um Ironman. Porque eu quero saber a fundo, entender a fundo que história que é essa. E aí, enfim, de lá para cá eu já fiz 8 Ironmans full e mais ou menos uns 15 ou 16 Ironmans 70.3. Infelizmente não dá para eu fazer as nossas provas, porque a gente tá ali, semana do evento eu sempre brinco, é crítica, é tensa, a gente fica ali rodando a bolsinha, é difícil. Então assim, eu procuro, quando eu compito, fazer provas fora, e aí trago lições aprendidas, o que a gente está fazendo melhor que os gringos, o que eles eventualmente estão fazendo melhor que a gente, como experiência de atleta. E assim, sem falsa modéstia alguma, a gente dá um banho nos gringos. O Rafa tá aqui, não me deixa mentir, que já fez prova também, bastante prova fora. A gente tem um cuidado com o atleta realmente muito diferenciado. Eu vi isso agora no Panamá. Eu fiquei 4 anos sem competir. A minha última prova tinha sido o Ironman 70.3 de Cartagena, na Colômbia, em dezembro de 2019. Aí veio pandemia 2021. Eu ia voltar a competir em 22, aí operei a coluna. Aí fiquei parado 22 inteiro, eu ia voltar a competir em 23, operei o dedo. Aliás, trabalhando aqui no 70.3 São Paulo, eu tava de moto, olhando o celular, e aí me distraí, bati num espelhinho de um carro parado dentro da USP. Meu Deus. Cara, e aí tive que operar a mão. E aí voltei a competir esse ano em fevereiro, lá no Panamá. E como eu falei, a prova é fundamentalmente básica, atende, mas como experiência de atleta, a gente dá um banho. Então, enfim, fui bem lá, o meu objetivo era classificar para o Mundial, que esse ano vai ser na Nova Zelândia, me classifiquei, e é isso. Então, assim, eu acho que é muito importante eu estar fazendo prova que valida ainda mais essa nossa posição enquanto à frente do Ironman Brasil, né? Muito legal. E você falou, né, parece que foi ontem, mas já estão aí há 24 anos já tocando isso. Então, eu queria que a gente voltasse aí, esses 24 anos atrás, quando você ainda trabalhava no mercado financeiro, o que te deu aquele estalo de falar, cara, eu preciso mudar, não é isso que eu quero, e por que o Ironman? Era já a sua paixão? Você queria aliar os dois? O triatlon é a minha paixão. Na verdade, comecei jogando polo aquático, de 4 a 18 anos joguei polo aquático, que na minha leitura acho que é um dos esportes mais completos que existem, principalmente na condição cardiopulmonar. Muito pouca gente percebe isso, né, ou entende isso, mas é um esporte duríssimo, duríssimo, esporte bem, bem físico ali, né, enfim, porque a pessoa daqui pra baixo não vê nada, né. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente, quando jogava polo, a gente jogava de saqueira, pô. Meu Deus! Porque tem aqui né, enfim, era duro. Mas é um esporte muito legal, que me deu uma condição muito interessante de física. E aí, chegou com 18 anos, eu cheguei a ser seleção paulista, seleção brasileira, peguei, mas fui cortado. E aí, entrou naquela de faculdade, trabalhar, eu tive que parar com o esporte. Sim. Depois de 5, 6 anos, comecei a fazer triatlon. E o mercado financeiro é um mercado fascinante, é um mercado que você, com disciplina, você tende a ir bem no mercado financeiro, assim como na vida. E eu trouxe muitas lições aprendidas no mercado pro Ironman, né? E quando eu fiz 29 para 30 anos, eu estava independente financeiramente. Cara, e eu sempre aprendi com meu pai que dinheiro se ganha e se perde, não é uma commodity. E tanto é verdade que eu conheço muita gente rica e infeliz, né? Sem propósito. Você tem que ter um propósito na vida. E o meu propósito
era tentar fazer alguma coisa, se possível através do esporte, que a gente pudesse fazer a diferença na vida de milhares, centenas de milhares de pessoas. Que legal. Lá naquela época, o Ironman, imagina, quase 25 anos, o Ironman já despertava um interesse natural nas pessoas. Só que naquela época você tinha pouca literatura, você não tinha internet. Eu me lembro que eu assinava a revista Triathlete impressa. Eu recebia a edição de junho, em setembro, né, vinha pelo correio. E naquela época o Ironman já despertava um negócio pra maluco, um negócio que, pô, é o Everest do triatlon. E, cara, eu falei, putz, tá aí. Acho que o Ironman consegue realmente fazer esse papel de efeito transformador em pessoas. E o Ironman já tinha estado aqui no Brasil em 97, 98, 99. O Ironman era realizado em Porto Seguro, num primeiro momento na distância 2/3 de Ironman. 99, 2000 fizeram o Ironman inteiro. E o melhor ano de Ironman não colocou mais do que 200 atletas competindo. Uma série de motivos. Porto Seguro não é o local mais indicado para realizar uma prova dessa. Você tem que ter uma infra logística, uma infra de hotel, de staff muito grande, de hospitais, etc. E aí eu verifiquei que tinha um espaço para fazer a lição de casa e realmente olhar o Ironman como movimento transformador e como uma baita de uma ação empreendedora através do esporte. Aí fomos para os Estados Unidos, conseguimos uma licença de 99 para 2000 para realizar o primeiro Ironman em maio de 2001. E, cara, e aí já se passaram 24 anos e realmente eu olho para trás e eu vejo o quanto de fato a gente estava, o quanto a gente foi assertivo nessa nossa ideia de realmente fazer com que o Ironman fosse a mola propulsora de mudar a vida de milhares de pessoas. E é o que a gente faz a cada linha de chegada que o atleta cruza. Então, é fascinante, é um privilégio poder estar à frente disso, dá um trabalho danado, é uma atividade de muito risco pra gente. Então, assim, mas a gente tem uma baita equipe, a gente realmente tem um cuidado danado com o atleta. Pra vocês terem uma ideia, na prova aqui de São Paulo, no dia 22 de setembro, nós teremos atletas de 22 países representados. Nossa, que legal. Quase 1.800 atletas largando. E a gente vai ter trabalhando nessa prova aqui 957 pessoas. 957 pessoas trabalhando na prova aqui em São Paulo. Então, imagina só, você organizar, coordenar um exército desse de staff é muito difícil. Sim. Nas mais variadas áreas. Então, assim, pouca gente imagina, mas a gente tem uma área, por exemplo, de um coordenador de cone, que é a pessoa que coordena a cone. Nessa prova de São Paulo, a gente vai usar 5.500 cones. Então, tem que ter um cara que só pensa nisso, junto com mais 8, 9, com caminhões recolhendo. A gente tem um compromisso com o ICT de liberar a Marginal, liberar a 23 de maio. Mas nós estamos falando de São Paulo. Sim. Né? Nós estamos falando de Floripa, que é uma cidade menor, grande, né? Era menor quando a gente foi para lá em 2001. Então, realmente é um baita desafio, mas realmente é muito recompensante você estar à frente de um movimento como esse. E Galvão, diante de todo esse trabalho, tipo, todo esse desafio e responsabilidade que é organizar um evento, quando você saiu do mercado financeiro, você já se via tipo, organizando o evento? Foi uma oportunidade de negócio? Ou você chegou até a ver outras modalidades que te chamavam a atenção? Como O foco era 100% Ironman, Rafa. Aquela história você tem que ser 100% expert, você tem que ter expertise 100% focada naquilo, né? Sim. A gente, num primeiro momento, a gente chegou a fazer corrida de rua, meia maratona, né? A gente desenvolveu para Track and Field, o Track and Field Run Series em 2003, mas de 2015 para cá, quase 10 anos, o nosso foco é 100% no triatlo. Então, assim, a gente entendeu que quanto mais específico você seja, a chance de êxito aumenta, né? Enfim, então mas o nosso foco, desde o início, desde sempre, foi Ironman, não tenha dúvida. E Galvão, antes da Unlimited, você teve uma outra empresa, né? Que era uma empresa de marketing, uma agência de marketing esportivo, que era a Latin Sports. Foi ela que trouxe o Ironman? Exato. A gente eu tinha como sócios na Latin Sports 4 pessoas, 3 delas sendo sócios da Track and Field, os fundadores da Track and Field. E a gente ficou juntos até 2015. Em 2016, eu resolvi fazer uma movimentação, uma cisão com a Latin Sports. A gente queria só fazer triatlon.
Aí o pessoal da Track and Field ficou com a parte de corrida. Tá. E aí eu fundei a Unlimited com voo solo, somente eu na Unlimited, e com esse propósito de somente fazer triatlo. E como foi, como você mesmo disse, em voo solo, lançar uma empresa dessa, que a gente tá falando de Ironman, né? Um dos maiores eventos esportivos. Como Cara, foi? na verdade foi um movimento natural, porque a gente já fazia isso, eu me dedicava mesmo com a Latin. A gente chegou, pra vocês terem uma ideia, em 2000 e, se eu não me engano, 13 ou 14, a gente chegou a organizar, enquanto Latin Sports, 84 eventos no ano. 84 Nossa, eventos, muita coisa. entre eles eventos de Ironman e 70.3, misturado com meias maratonas, o circuito Track and Field. Tinha final de semana que a gente fazia 4 eventos simultâneos. Nossa. Um em Recife, outro em Salvador, Campinas e São Paulo. E aí eu comecei a perceber que, primeiro, o nosso risco aumentava muito, e no final do dia, na última linha, né, de resultado, cara, tinha evento que no bolo ali era deficitário, tinha evento que no bolo ali era, na melhor dos spots, empatava. Uhum. Então, cara, eu resolvi realmente diminuir e tentar maximizar o resultado e com aquele foco da especificidade. Pensar somente em triatlon, somente em Ironman. Então, cara, foi a melhor decisão. Então, hoje a gente faz 10 eventos no ano, 6 eventos com a chancela Ironman, sendo 5 Ironman 70.3, que é o meio Ironman. Uhum. Para quem não sabe, o meio Ironman, sempre o triatlon é na ordem natação, bike e corrida. O Ironman 70.3, você nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre uma meia maratona no final, 21. O Ironman, por sua vez, é o dobro disso, nada 3.800, pedala 180 e corre uma maratona inteira no final. Então, esse ano a gente vai fazer 10 eventos, sendo 5 Ironman 70.3, 1 Ironman Full e 4 eventos do nosso circuito que a gente criou em 2016, chamado 3-Day Series, que é um circuito de triatlon nas distâncias que a gente fala de entrada. Então, é a escadinha, né, a base do funil que a gente quer. Porque muita gente, quando fala em Ironman, já Ironman virou meio que como Bombril, como cotonete, né? Ironman é triatlon. Uhum. Então, as pessoas acham que só tem essa distância. Sim. Não? Então, fala, não, calma, você sabia que tem o menor triatlon que eu comentei, Super Sprint, no mesmo formato, água, bike, corrida, você nada 375 metros, pedala 10 quilômetros e corre 2,5. Qualquer pessoa faz. Né? Você vai de cachorrinho, mas você faz. Uhum. De costa, mas você faz. Então, e aí é a porta de entrada para ele se desafiar, num segundo momento, fazer a distância sprint, que por sua vez é o dobro do Super Sprint, nada 750 metros, pedala 20 e corre 5. E aí, intermediária entre o 70.3 e o sprint, tem a distância standard ou distância olímpica, que você nada 1,5, que é a distância das Olimpíadas. Nada 1,5, pedala 40 e corre 10. Então, quando a pessoa fala Ironman, isso não é para mim, ela já associa como só tem essa opção de triatlo, e não é verdade. Então, assim, a gente tem um trabalho de formiguinha com o 3-Day para fazer com que cada vez mais e mais pessoas conheçam o triatlo, né, que é o multiesporte, e é um espetáculo você poder fazer as 3 modalidades, não chega a ser tão monótono como só nadar, só correr ou só pedalar, né? Você tem que fazer os 3, juntar os 3 e acrescer as transições, né, de um esporte para o outro num momento só, assim. Então é fascinante. Triatlon realmente, eu sou suspeito para falar, óbvio, Sim. mas é fascinante, cara. Nossa, mas isso deve ter aberto muitas portas, né? Porque, pô, Ironman, eu, Marcelo, nunca vou ter condições de fazer um Ironman na minha vida. Não é verdade. O 70, um Ironman? Cara, eu Marcelo, Não duvide. E o Rafa tá aqui para não me deixar desmentir. Eu sempre falo que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha feito nada, se quiser e se tiver os preceitos e os dispositivos que são eles básicos, disciplina, força de vontade, resiliência, né, planejamento, qualquer pessoa em 6 meses está pronta para largar no meio Ironman, no 70.3, e qualquer pessoa em 1 ano está pronta para largar num Ironman Full. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Desde que tenha. Sim. Ah, mas eu acordo às 7. Tem que começar a acordar às 5, parceiro. Não vai dar certo. Sim. Ah, mas... Então, sempre há mais. Então, assim... não tenho tempo. Isso é BS total.
Não tem tempo, você é pra fraco. Né? Então, É assim, uma das desculpas, né? exatamente. Ah, não, mas vou ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Então não queira fazer. Não queira buscar isso como um desafio. Né? E tem muita gente, né, Rafa, que coloca lá o Ironman, que é ok também. Eu vou fazer um Ironman e não fazer mais nada. Aí o Ironman é um lifestyle. O Ironman é um estilo de vida. Uhum. Né? Então você tem que colocar na sua rotina. Sendo que você tem que estar sabedor que vai ter que abrir mão de algumas coisas. E tá tudo certo. Né? Quem sai pra jantar comigo sabe que pra jantar com o Galvão é 7h30 da noite. Porque às 10 eu tô na cama. Sim. Não é nem na cama, às 10 eu já tô pra lá de Bagdá. Porque eu acordo todo dia, há 30 anos, 5h15 da manhã. Todo dia. Então assim, cara, é isso. Não tô falando que eu tô certo, mas eu tô falando que dessa maneira funciona. Né? Ou tende a funcionar. Com certeza. E pros dois, pro Rafa também, para você concluir um Ironman, um 70.3, o que quer que seja, lógico que a questão física é muito importante, né? Você tem que ter as capacidades físicas para isso, mas o que determina ali, o que comanda muito é a parte mental? Cara, o Rafa pode até complementar no sentido de, na minha opinião, é no mínimo 50-50. No mínimo. Como você bem colocou, se a pessoa não estiver preparada, ela, por mais forte que esteja aqui, não vai terminar. Sim. Né? Vai ficar no meio do caminho. Por outro lado, a gente vê muito que a gente, no linguajar do triatleta, quando o cara tá na ponta do casco, que ele tá super treinado, fez tudo direitinho, enfim, planilha certinha, muita gente não termina porque não tá fortalecida aqui. Porque, pra vocês terem uma ideia, no Ironman 70.3, você tem até 8 horas para terminar a prova. O tempo médio de quem termina um 70.3, em média, é 6h15. Pra você ter uma ideia, é quase o dobro de uma maratona, de termina num tempo ok, maratona. E por sua vez, no Ironman Full, o tempo limite são 17 horas. E o tempo médio de quem termina um Ironman Full, 13h30. Ou seja, você tem muito tempo para pensar bobagem, você tem muito tempo para tirar o seu foco, vai doer com certeza em algum momento, ou em todos os, né, ali. Então você tem que ser muito forte. Um outro dado muito curioso, que o percentual de finishers, ou seja, de quem termina, larga e termina numa prova de Ironman no Brasil, em média, quanto você falaria? Quantos por cento você acha que dos que largam terminam um Ironman? 60%. Bom chute. Alto. Tá. 94,8%. Ou seja, não tem aventureiro no Ironman, né, Rafa? A pessoa que tá ali, né, porque é normal, esses quase 5%, um pouco mais de 5% que não terminam, o cara pode ter caído de bike, o cara pode ter falhado na cabeça, o cara pode ter de uma cãibra, o cara pode ter uma lesão, o cara desidratou. Mas realmente é impressionante o percentual de concluintes, de finishers numa prova de Ironman, cara. E até por isso eu diria que cheira até um pouco a parte de cabeça, um pouco mais do que 50%, porque a prova é tão longa que você precisa entender o que pode acontecer ao longo desse período todo, né? Às vezes o teu corpo ele tá muito preparado, mas tem vários outros fatores que fazem com que ele não funcione tão bem naquele dia. É verdade. E você tem que ter força e estratégia também. Então acho que conforme você vai fazendo as provas, quanto mais experiente você fica, mais você entende como aquilo tudo funciona e como que você vai superar, tipo, os obstáculos que eles vão vir. Independente se é pro líder da prova quem ganha ou pro último, todo mundo vai ter dificuldade e vai ter desafio, porque talvez não estivesse esperando que possa estar treinado o suficiente e mesmo assim vai encarar. Então, eu acho que essa parte mental e psicológica, ela é muito importante para você ter o sucesso e conseguir alcançar aquele teu objetivo, que é realmente se superar e chegar na linha de chegada. Né? E você vê, né, cara, a idade mínima de você participar de um Ironman ou no 70.3, 18 anos. E a máxima é o céu limite. Esse ano agora, nós já fizemos 4 etapas, 3 de Ironman 70.3, o Ironman Brasil, estamos indo para a 5ª aqui em São Paulo e fechamos o ano em Aracaju, prova nova. O atleta mais velho, o mais novo 18 anos, o mais velho que terminou a prova nova esse ano, 81 anos. 81 anos. Nossa. Então, ou seja, né, isso não é para mim. Depende. Se você não quiser que não seja, não vai ser. Mas é pra qualquer um. E eu, com 34 anos, falei que, entendi, tapa na cara, recebido. Não, sutil. Meu pai me ensinou uma coisa que quando você acha que bater em alguém, bata com ternura, né? Ô, Galvão, antes da gente
continuar mais no assunto Ironman mesmo, na prova, que eu tenho muitas dúvidas, eu fiquei com duas curiosidades em relação a Unlimited, né, que você criou, e foi lá para 2015, 16, voo solo, mas podemos dizer que no meio desse período que você criou e agora que estamos em 2024, a gente teve um evento extraordinário, que foi a pandemia. E tivemos aí, se eu não me engano, pelo menos em 2 anos, dois anos que não teve Ironman. Como que foi para vocês como empresa? Cara, foi terrível. Eu acho que alguns segmentos como o nosso foram os que mais sofreram na pandemia, né? A gente foi o primeiro a parar e o último a voltar, essa que é a realidade. Querendo ou não, por exemplo, ramo de restaurante, uma boa parte conseguiu ali se virar nos 30 com delivery, Sim. né? E a gente não. A gente, março de 20, simplesmente desligar a chavinha e falar, acabou. E a gente, nós temos uma estrutura fixa de 30 pessoas, eu não mandei ninguém embora durante esses 2 anos. Tecnicamente a gente quebrou, a sorte que a gente estava com lastro e tinha lastro para não deixar a empresa fechar. E cara, e foi um terror. A gente ficava naquela expectativa, ninguém sabia quando ia voltar, então o primeiro evento que a gente teria em 2020 seria justamente um 3-day, que seria o da base aérea lá em Santos, e a gente jogou 2 meses para frente com a doce ilusão que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Sim. Então assim, cara, foi terrível, mas eu acho que a gente tem que sempre tentar tirar alguma lição aprendida, até mesmo nas experiências mais negativas, né? E a pandemia nos ensinou a realmente, nos mostrou o quanto é importante você ser resiliente, o quanto é importante você ser otimista, o quanto é importante você realmente pensar positivo. E a gente fez isso, cara. Então, assim, foi um desafio pra gente e a gente conseguiu sobreviver para retomar em 2022. O ano de 2022 foi um ano de retomada, que a gente começou a colocar, né, a cabecinha para fora da água. 23 equacionamos, 24 indo super bem, a perspectiva para 25 é muito boa, mas foi duro, cara. Foi um negócio que realmente eu cheguei a temer pela continuidade da nossa história como Unlimited. E vocês conseguiram fazer alguma estratégia para geração de receita nesse período? Cara, a gente conseguiu fazer o que a gente chamou de 3-day indoor. A gente tem um privilégio lá no escritório de ter uma raia de 25 metros dentro do escritório. Então não tem desculpa para não treinar, né? E do lado a gente tem também uma estrutura que a gente, em parceria com a Tecnogym, que é um parceiro nosso, a gente colocou 3 bikes no rolo, 3 esteiras e fez um 3-day indoor, respeitando ali número de pessoas por dia, com limite por dia. Mais para, assim, mais para deixar a gente ativo ainda, para o pessoal dos escritórios fazer alguma coisa, mas como receita não foi. Durante esse período, algum suporte da WCT? Zero. Eles também, né, Rafa? Eles também, imagina só, na proporção deles, né? A WTC é dona, é uma empresa eu ia americana. perguntar. É a World Triathlon Corporation, que é a dona da marca Ironman no mundo, uma empresa americana, agora americana. A dona dela é um fundo de private equity que comprou dos chineses no meio da pandemia, recomprou, né? E pagou quase $1 bilhão, 990 milhões de dólares. E é uma empresa sediada em Tampa, na Flórida. E eles têm, das 180 provas de Ironman no mundo, mais ou menos são 135 Ironman 70.3 e 45 Ironmans full. Nós temos 6 delas. Dessas 180 provas, mais ou menos 130 são provas proprietárias dessa empresa americana, que eles, como nós, vão lá e organizam a prova de ponta a ponta. E as outras 50 provas são provas de licenciados como nós, principalmente na América Latina, alguma outra prova na Europa, uma outra prova se não me engano, na Ásia. Então, assim, eles, da mesma maneira, sofreram para burro, né? Uma estrutura muito maior, eles têm, sei lá, 400 funcionários, mas também, de um jeito ou de outro, sobreviveram e voltou com tudo depois da pandemia. Eu acho que realmente foi um episódio
bem difícil pra gente. E Bem difícil. conseguiram superar, graças a Graças Deus, a e agora Deus. tudo voltando, né, à normalidade. Sem dúvida. Pelas pesquisas que eu fiz, a Unlimited tem um faturamento aí perto de 30 milhões Isso. ano. Isso. Quais que são as principais fontes de receita? É só com Iron Man? A gente tem fundamentalmente 4 fontes primárias de receita enquanto empresa de marketing esportivo que organiza eventos. Uhum. A primeira delas são as inscrições, né, para que a pessoa, quando se inscreve no Ironman ou no 70.3 ou nos eventos do 3-Day, ela paga uma inscrição, que é uma fonte importante de receita. A segunda delas são patrocínios privados, né, que a gente tem um portfólio muito interessante de pessoas, de empresas parceiras nossas. A terceira delas são patrocínios públicos, que a gente requer de prefeitura ou estado uma verba de patrocínio, porque o Ironman é um evento, o Ironman ou o Ironman 70.3 é um evento que transcende somente a esfera esportiva. Pra você ter uma ideia, o Ironman Brasil, que é lá em Floripa, há 24 anos, e o Ironman 70.3, uma das etapas das 5, que também é em Floripa, os dois eventos combinados deixam na cidade quase 60 milhões de reais de impacto financeiro. Nossa. 60 milhões de reais. Por quê? Porque o Ironman, diferentemente de corrida de rua, o atleta de Ironman leva consigo a família inteira para acompanhar, porque a jornada do cara é tão extenuante, a gente sempre brinca que o triatleta é sempre devedor em casa, né, Rafa? E aí quando ele vai, e não coincidentemente, a gente escolhe uma venue para organizar uma prova de Ironman que seja atraente para que a pessoa depois do evento possa ficar uma semana com a sua família. Então, em média, tanto no Ironman 70.3 como no Ironman Brasil, o atleta leva consigo de 4 a 5 pessoas, que ficam de 4 a 7 dias no destino. Uhum. Então você pega o dado de Conventions Bureau, o impacto financeiro de um evento Ironman pra vocês terem uma ideia, lá em Floripa, o Ironman Brasil, ele só perde de Réveillon. Ele é mais importante que o carnaval para a cidade. Ou seja, é legítimo da nossa parte bater na porta da prefeitura do estado solicitando uma verba, Com que eles certeza. têm. Uhum. Então é legítimo e obviamente é tudo direitinho. Essa história de mexer com dinheiro público, né, já remete a político, nada. Você tem que recebe o mais importante é entregar o evento, mais importante é entregar as contrapartidas que você compactuou com aquele ente público, seja qual for, e mais importante é prestar conta. Então, terceira nossa fonte primária de receita é dinheiro público, de patrocínio. E a quarta delas, a gente, em todos os 6 eventos de Ironman, a gente monta o que a gente chama de Ironman Village, que é um marketplace aberto ao público. A gente tem em média de 20 a 25 operações de lojas que vendem desde tênis, roupa de borracha, suplemento, óculos de natação e por aí vai. A gente monta para os nossos parceiros ali ativações e dentro desse Ironman Village a gente tem a nossa loja oficial que a gente vende produtos com a marca Ironman. E é uma fonte importante, bem importante de receita. Pra vocês terem uma ideia, a Track and Field é a nossa parceira oficial já há anos. Eles eram nossos sócios, depois saíram e continuaram conosco. E uma loja Track and Field vende por mês, uma loja pela outra, por volta de 300 mil reais. Uma loja em média. No Ironman 70.3 São Paulo, aqui do ano passado, a gente vendeu em 4 dias, de quinta a domingo, que a gente abre o evento na quinta-feira, numa estrutura provisória, numa estrutura, né, tubular que a gente monta, a gente vendeu ano passado 750 mil reais. Nossa, em 4 dias. Em 4 dias. Meu Deus. Na nossa loja oficial. Então, realmente é representativo e é a nossa quarta fonte de receita. E até entrando nesse assunto, né, Galvão? Tipo, você falou tipo, de venda de produto. Como que é o licenciamento tipo, de produtos aqui no Brasil? Você tem a possibilidade de criar produtos com marca Ironman Brasil ou até trazer produtos com a marca Ironman para comercializar ao longo do ano ou específico só por evento? Então, Rafa, essa sua pergunta é boa. A gente vende o que eles chamam de Race Week Merchandise. A gente pode fazer a venda naquela semana do evento. Em algumas categorias de produto a gente pode desenvolver alguma parceria local, mas quando você envolve alguma coisa que abranja e fuja dessa Race Week, a gente tem que checar com os Estados Unidos, ver se tem a autorização. E é meio chatinho, assim, mas... e trazer produto, dependendo do produto, não vale a pena. Sim. Chega muito caro aqui, né? E também não é nosso negócio, né? A gente busca focar justamente naquela semana do evento nos produtos ali para a loja oficial. Legal. Que dão giro, que dão
um dos produtos é essa mochila maravilhosa que você trouxe aqui para nos presentear ou não? Não, isso aqui também a gente vende outro tipo de mochila. Essa aqui é a mochila do atleta. Quando ele se inscreve, ele recebe um kit. E entre outras coisas que tem dentro do kit, essa mochila que o atleta recebe em cada um dos 6 eventos. Que legal. Então, agradecer aqui o Galvão. obrigado. Olha isso Obrigado. aqui, ó. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Que mochila. Muito obrigado. E uma curiosidade que eu fiquei, qual que é o valor da inscrição? Acredito que sejam diferentes, né, os valores do Ironman Full, do sim. 70.3. Quais O são as Ironman taxas? Full, em média, R$ 4.400 por mês. Desculpa, por inscrição. Uhum. No Ironman 70.3, um pelo outro, por volta de R$ 2.600 por atleta. E no 3-Day, R$ 500. 500 e poucos reais no 3-Day. Tá. E esses valores são equalizados com as outras provas que tem pelo mundo? São, ou cada um decide o seu valor? Não, a gente tem um piso que não pode ir abaixo no 70.3 e no full, e tem o teto, que não pode ir acima também. Então, cada organizador, cada prova tem a sua liberdade para trabalhar nesse piso. A gente está na média. Então, o nosso Ironman Brasil aqui hoje está 750, em média, $759. Tem prova de Ironman na Europa que é 840 euros, por exemplo. Tá ali na média. A prova mais barata de Ironman, se eu não me engano, não lembro onde é, $690. Fica ali, no range que acho que é o piso, inclusive. E até você citou média, é uma questão que você sempre comentou da avaliação das provas aqui no Brasil pelos atletas, a NPS. Como que vocês estão classificados hoje, que é um item interessante? Rafa, isso que você trouxe é muito legal. A gente, ao final de cada prova de Ironman no 70.3 aqui no Brasil, todo atleta, ele recebe um survey, uma pesquisa por e-mail, super completa, que essa pesquisa abrange desde o momento que o cara fez a inscrição. Como é que foi a experiência de inscrição? Foi rápida? Foi fácil? O pagamento, como é que foi? O meio de pagamento? Pá. Aí, chegando perto do evento, como é que foi a retirada de kit do atleta na semana? Foi legal, tal? E aí passa como é que foi a experiência dele na natação, na transição, na corrida, na segunda transição, na bike, na dispersão, na premiação e etc. Esses dados vão para os Estados Unidos, lá para Tampa, todas as provas no mundo, são compilados e a gente recebe o resultado. E é muito legal porque o Ironman Brasil, ele é um dos eventos mais bem avaliados do mundo. Pra vocês terem uma ideia, o NPS, que é um indicador, o NPS significa Net Promoter Score. Uhum. É um índice de como o cliente te avalia, ora como produto, ora como prestação de serviço. Então é de 0 a 100. Inclusive no Meio Mensagem, todo ano sai lá a lista de as empresas mais bem avaliadas. E agora, recentemente, saiu aqui no Brasil. Se eu não me engano, a primeira, não lembro se foi Natura, alguma coisa assim, com um NPS de 85. E aí eles avaliam até NPS de 40, né? Fica nesse range aí. Uhum. O Ironman do Rio, que a gente realizou agora em junho, lá no Rio de Janeiro, a gente recebeu o resultado da pesquisa há 3 semanas. O NPS do Ironman do Rio foi 89. 89. Então, ou seja, realmente é super gratificante ver isso. E eu sempre falo para minha equipe, isso é mais um indicativo de que a gente não pode baixar a guarda. Porque a gente chegou nesse nível, que foi duro pra caramba chegar, agora o mais difícil é se manter lá. Então eu falo pro meu pessoal, não baixem a guarda, né? Não acomoda, porque aí é o começo do declínio. Sim. Então realmente eu tô com a esperança agora de ver como é que foram os números em Fortaleza, mas em média, pra você ter uma ideia, no Ironman 70.3 o NPS mundial em média é 62. Então aqui a gente teve 89 no Rio, no Ironman Brasil foi 78, Floripa não foi bom porque cancelamos uma natação e influi, né, no resultado, mas em média a gente está muito acima em relação à avaliação do seu cliente, que é o nosso triatleta, perante ao serviço que você presta. Isso é muito legal. E o cliente brasileiro é um cliente bastante exigente. Sim, né? Cara, sim. A gente que viaja para fazer outras provas fora, você vê a estrutura entregue muito inferior ao que é entregue aqui e as pessoas muito contentes com o que estão recebendo ali, zero exigências. A gente brinca que a gente acostuma muito mal o nosso triatleta, né? Mas agora que acostumou mal não dá para tirar, né? Mas, cara, assim, brincadeiras à parte, brincadeira média, né? Porque realmente eu fui lá, agora voltei do Panamá e
de novo, é o básico do básico e tá tudo certo. Mas a gente não, para trás a gente não anda. Então é daqui para frente. E esse ponto para trás, a gente não anda daqui para frente, eu acho que já vai de encontro com o que eu ia te perguntar. Vocês recebem, né, essas respostas do NPS, então obviamente vocês conseguem ver os pontos positivos, o que está dando certo, com uma média muito alta de respostas, mas claro que tem alguns pontos ainda a melhorar. Quais seriam esses Cara, pontos? assim, o negócio é tão dinâmico que a gente... Vou dar um exemplo. Agora nessa prova do Ironman em Fortaleza, a gente tinha tido uma experiência muito ruim no ano passado, principalmente na bike. Por uma série de motivos. A gente corrigiu. Só que outras correções elas se apresentam. Né? Mas o mais importante é o que eu sempre falo, ficar rouco de ouvir. Fica rouco de ouvir. Entenda o que aquele atleta tá te colocando, primeiro para ver se é exequível. Porque às vezes vem né? É difícil, é impossível você agradar todo mundo, é impossível, né? Então, é impressionante, às vezes a gente recebe relatos de atletas que participaram do mesmo evento, parece que o cara fez outra prova. Outra prova. Né? Porque, assim, mas é a minoria absoluta, mas a gente, não obstante a isso, a gente sempre ouve muito e sempre que possível aplica aquela sugestão para que aquele determinado inconveniente ou problema seja sanado para a prova seguinte. Isso é premissa básica. Muito bom. Você falou um pouquinho, eu tinha anotado aqui as categorias de Ironman que existe, né? Você explicou as 5 distâncias e eu fiquei aqui, eu tinha anotado da próxima etapa agora em São Paulo, dia 22 de setembro, e eu fiquei com a dúvida, quantas etapas existem no Brasil? Tanto do full quanto do... São 6. 6. A gente faz um Ironman Brasil lá em Floripa esse ano, né? A gente fez o Ironman Brasil e nós temos mais 5 meio Ironmans ou 70.3. São eles Floripa, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Aracaju. São o 6 único etapas. De o de Floripa, que é o Brasil mesmo. Exatamente. E você falou do Panamá, que você acabou de competir. O Ironman, ele tem já os seus países certos que tem o Ironman ou ele vai migrando de ano para ano? Na verdade, por exemplo, boa pergunta. O circuito é um circuito mundial de provas espalhadas no mundo, em cidades, em países. E essas provas são classificatórias. Nós temos 2 circuitos mundiais. Um circuito mundial de Ironman, full, que são hoje, esse ano são mais ou menos 45 provas, que classificam os melhores atletas profissionais, masculino e feminino, e os age groups, que são os amadores, que representam 99% dessa massa de triatletas. Somente os melhores desses 45, desse circuito, se classificam para a final do Mundial, que é ora no Havaí ou na França, que agora nós temos 2 locais. E da mesma maneira, por sua vez, o Ironman 70.3, mais ou menos 125 provas espalhadas no mundo, que também são provas classificatórias. Os nossos eventos aqui, por exemplo, a prova do Rio vai ser classificatória, a gente vai classificar 65 dos melhores atletas espalhados pelas faixas etárias, que são mais ou menos 22 faixas etárias, 11 masculinas e 11 femininas, e os melhores, geralmente os 2, 3 melhores de cada faixa etária, estão aptos a competir no Mundial de Ironman 70.3 e o ano que vem vai ser na Espanha, em Marbella. Esse ano o Mundial de Ironman 70.3 ele é itinerante, esse ano vai ser na Nova Zelândia em dezembro, o ano que vem vai ser em novembro em Marbella, na Espanha. E só participam dos campeonatos mundiais quem se classifica, que é menos de 1% do total de pessoas que largam numa prova de Iron ou 70.3. Galvão, ainda falando da estrutura geral de Ironman, a gente tem bastante episódio aqui que fala de futebol e é inevitável que o tema de liga venha à tona, né? E liga a gente está falando de criar um produto melhor para poder comercializar isso dentro do mercado e o triatlon também tem as suas confederações, suas federações e a gente vê o Ironman como uma empresa privada, correto? Sim. Você participou, ou então você ouve essas conversas de como que foi essa criação e como que eles conseguem andar juntos, confederações, rankings, ou é uma coisa totalmente independente que pode até fazer com que o produto esteja melhor do que se tivesse dentro de alguma confederação? Putz, Rafa, Mas cuidado, né? Cara, assim, infelizmente, o modelo federativo aqui no Brasil é um modelo provado que é
um fracasso, né? Geralmente as federações estão penduradas ali numa antessala de uma secretaria qualquer, seja de qual modalidade for, tá? Com raríssimas exceções. E geralmente são pessoas que estão ali há 20, 30, 40 anos, né? Isso é fato, não sou eu que estou falando. E que não fazem muita coisa, para não falar nada, pelo esporte. Isso, infelizmente, é o que se apresenta aqui no Brasil e principalmente também no triatlon. Então, a gente tem um pessoal agora na Confederação Brasileira de Triatlon, que eles estão tentando dar uma nova roupagem para esse cenário, né? Você conhece, são meus amigos, inclusive, 2 ex-atletas que estão ali na frente. E eu realmente faço fé e votos que a coisa realmente comece a mudar. Mas é um modelo que não funciona. Então, assim, a gente tem uma política de boa vizinhança com as federações locais, mas a gente é totalmente independente. Totalmente independente. Sim. Porém, mesmo com essa independência, pra vocês terem uma ideia, das 6 provas que das 6 cidades, 5 cidades, das 6 provas, né? Porque Floripa tem 2 provas. Uhum. Olha que dado curioso, e não coincidência. 2 das federações de triatlon que nós operamos, né, nas cidades e estados que nós operamos, que é a Federação Catarinense de Triatlon e a Federação Cearense de Triatlon, que a gente tem uma boa relação com eles, são as 2 únicas federações do Brasil que têm sede própria, aonde para não falar grande maioria, ou mais de 60% do recurso que a federação recebeu veio oriundo do Ironman. Por que a gente tem uma parceria com essas federações especificamente mais estreita? Porque a gente sabe que são federações sérias. Porque, cara, a vida é uma rodovia de 2 mãos, cara, né? Uhum. É ir e vir. Beleza, você enquanto federação, o que você pode me oferecer enquanto Ironman Brasil, né, no seu estado para realizar o evento? Né? Por exemplo, capacitação de árbitros, formação de técnicos, staff e por aí vai. Então tem algumas federações que não tem nada para oferecer. Então, o que você faz enquanto federação? Não, veja bem que eu herdei a federação, mas há quantos anos? Você herdou? Há 10 anos? Então, cara, é uma zona cinzenta, para ser bem franco, que a gente torce para que a coisa se ajeite, e a gente tem total interesse de estar junto. Onde a federação aqui de São Paulo faz um bom trabalho, a federação do Rio faz um bom trabalho, a federação lá do Sergipe vai ser o primeiro ano que a gente vai trabalhar. Então, assim, na medida do possível, a gente tem uma boa relação. Com algumas fica difícil, porque a pessoa não tem nada que te oferecer, a entidade, de contrapartida. Então, cadê a relação né? Cara, é isso, a vida é assim, né? É uma Uhum. troca. Galvão, você falou agora essa pergunta do Rafa sobre a relação com as federações aqui do Brasil. E você falou também da coisa que você fez no Panamá, que era o básico do básico que eles ofereciam. Qual que é a grande diferença que você vê que o Ironman Brasil entrega em outros lugares do mundo não entrega? Cara, a primeira delas é a estrutura que a gente monta. Você vai em qualquer prova nossa, você verifica que é uma estrutura muito parruda, né? Como eu mencionei, os Ironman Villages. A pessoa entra lá, eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, Rafa? Que se um atleta chegar lá, teve sua mala extraviada, sua bike extraviada, o cara chegou com a roupa do corpo, sabendo que as coisas dele não vão chegar, o Ironman Brasil, em qualquer uma das nossas 6 provas, acho que é o único do mundo que ele encontra tudo no Ironman Village para ele largar. Vai encontrar bicicleta, vai encontrar sapatilha, vai encontrar óculos, capacete, roupa de borracha, sunga, maiô, roupa para correr, short para correr, Uhum. macaquinho para correr, gel, né, Tudo, toda né? hidratação, tênis, meia, porque a estrutura que a gente monta realmente é muito diferente. Você vai em provas nos Estados Unidos, por exemplo, o Rafa voltou, acho que ano passado, né, de uma Sim. prova lá. Cara, sem brincadeira, a estrutura nossa de 3-day, que é o nosso circuito de entrada, Sim. é tão boa quanto uma estrutura de Ironman 70.3, por exemplo. Então isso no nosso entendimento é um dos grandes diferenciais. Então, outra coisa, por exemplo, que a gente verifica também é a parte de staff. A gente trabalha com muito mais staffs que lá fora, muito mais staffs que lá fora.
Nos Estados Unidos você tem uma situação peculiar que é o número de voluntários lá é muito grande, porque isso é da cultura do americano, né? Fazer essa parte de responsabilidade social. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso, a gente tem que contratar staff, todos os nossos staffs são remunerados. Então esses 957 que vão trabalhar em São Paulo, todos são remunerados. É uma conta grande, mas que a gente tem que ter. Então, cara, assim, são essas... Até pra você entender, Marcelo, tipo, lá tem prova, aqui as provas, você tem um tapete para quando você vai sair da água, tipo, e vai se dirigir até a área de transição. E esse tapete, tipo, é justamente para dar mais segurança para os atletas não pisarem, tipo, em algum lugar que não esteja, né, num piso que não esteja muito adequado. Eu fiz prova nos Estados Unidos, onde você saía, tipo, de um lago, no meio de um gramado, tipo, tinha chovido muito durante todo o lamaçal, né? Um lamaçal, tipo, onde tua bicicleta tá no meio da lama, toda a sua roupa que você deixou ali para trocar no meio da lama. E isso tá tudo ok para lá, né? Então aqui tem esse cuidado realmente tipo, é muito maior. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu imagino, porque, igual você falou, 1.800 atletas, né, agora no Ironman. E assim, eles vão estar em deslocamento, fazendo provas diferentes, né, em condições diferentes, em meios diferentes, no meio terrestre, no meio aquático. Sim. Então o cuidado que você tem que ter é gigante. É gigantesco. Na verdade, a gente fala que o triatlon em si, independentemente da distância, são 3 provas que elas têm que se conectar. É uma prova de natação, com toda a parte de segurança náutica, staffs que é necessário, conectando com uma prova de bike e conectando, por último, uma prova de corrida. E as 3, elas têm que, né, ter a ligação dela através das 2 transições. É uma engenhoca complexa, bem complexa. E olhando para a parte mais do atleta, né, os dois, o Rafa também, são 3 provas, como você disse. É isso. Tem uma que é mais difícil? Porque eu tô pensando aqui na minha cabeça, sem ainda não ter feito. É isso. Ainda. Você começa no pedal. Na natação. Na natação, desculpa. E aí talvez você segure um pouco a sua energia para você não gastar tudo logo de cara para depois vir. Aí depois você vai pedalar. E depois que você nadou e pedalou, você tem que correr. Eu não consigo ver. Você já tá com o mindset correto. Tá. Então não tem uma desculpa, pelo menos. Mas você tá certinho. O Rafa acho que vai concordar. Sem dúvida nenhuma, o mais difícil é a corrida, né? Porque você já, independente da distância, na distância maior, pior ainda. Você já vai ter nadado, já vai ter pedalado. E a gente fala no jargão, se você errar a mão numa dessas 2 modalidades que antecedem a corrida, você vai pagar muito caro na corrida. E arrisco dizer que você não vai terminar a prova, né, Rafa? Então, assim, é uma linha muito tênue. E você, hoje em dia, com essa tecnologia, graças a Deus que a gente tem a nosso favor, você consegue ter parâmetros que te ajudem a dosar isso. Ora batimento cardíaco, ora wattagem, né, potência que a gente fala, dependendo do seu treinador, né, da sua assessoria, você consegue. Eu faço no feeling, porque eu já tanto tempo fazendo que a gente se conhece um pouco, mas não é o ideal. Então você tem que tomar muito cuidado para não pagar caro na corrida, que é o mais difícil, né? Principalmente no Ironman Full. As pessoas menosprezam uma maratona pura que a gente fala, né? É muito difícil você correr os 42K. Agora, imagina correr os 42K depois de ter nadado 3 pau e 800 e 180, pedalar 180. Cara, pedalar 180, você vai e volta pra Campinas. Você deixa a bike e sai pra correr uma maratona. Então, cara, você sai pra correr, você nem se entende direito, né, Rafa? É muito complicado. Até o seu corpo entender que primeiro, putz, agora eu preciso correr 3, 4, 5 horas. É difícil, cara, mas sem dúvida a corrida é mais difícil. E, Galvão, você mencionou as assessorias, né? Hoje no Brasil, acho que, chuto dizer que é o país que mais tem esse tipo de estrutura para preparar atletas ao longo de toda essa jornada tipo de esportes, né? Como que tanto a Unlimited como a Ironman pensa em estar engajado com o atleta tipo, ao longo do ano inteiro e não só no momento de prova? Porque a gente sabe que é o estilo de vida, todo mundo tem aquilo na cabeça, mas às vezes consome a marca tipo, num pré-prova tipo, e fica um período sem. Cara, Rafa, essa sua pergunta é super boa, é um desafio pra gente, né? E esse marketplace que permeia o nosso business é gigante, né? Tem muitas empresas ou negócios ou serviços que só existem por causa do Ironman, você sabe disso? Sim. Muitas assessorias que se dedicam somente a triatlo e vão muito bem, né? A grande maioria está meio que sediada aqui no eixo Rio, São Paulo, Brasília, Minas, né? Cara, mas é um desafio, você pontuou muito bem, a gente tem que realmente
ser criativo para que a gente retenha a atenção do triatleta não somente na semana ou nas 2 semanas antes, 2 semanas depois, mas é um desafio que a gente tem que quebrar a cabeça. Sim, porque a gente como Outfield, né, atendendo vocês ali, tipo, a gente sempre pensa nesse perfil tipo, de público-alvo que é muito interessante, né? Então, Sem dúvida. a gente tem um volume menor do que algumas modalidades, mas um potencial, tipo, às vezes muito maior pelo fato, tipo, de serem pessoas com um poder aquisitivo muito bom, tipo, extremamente engajadas com a modalidade, tipo, inseridas nesse estilo de vida. Formadores de opinião. E formadores de opinião. E aí é que eu queria chegar até nesse ponto, assim, como que você vê, tipo, o mercado corporativo inserido dentro do triatlo e do Ironman? Né? Cara, Rafa, eu acho que, de novo, sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que é uma sinergia tão imediata, porque independentemente do segmento que você atue, seja lá qual for, farmacêutico, financeiro, educativo, seja lá qual for, eu quero ter na minha equipe hora de marketing, hora de produção, hora de desenvolvimento, R&D, seja lá o que for, eu quero ter na minha equipe pessoas que tenham o conceito de um Ironman. Rapidamente, quais são? Disciplina, força de vontade, como a gente comentou antes. Sim. Determinação, planejamento, resiliência e por aí vai. Então, pô, se eu tiver na minha equipe pessoas com esse perfil, com certeza a minha equipe vai performar melhor. E vou adiante. Nos Estados Unidos, a gente recebeu um estudo, agora há pouco, não sei se foi da Price ou se foi enfim, de uma grande recrutadora aí de seleção, aonde numa reta final de C-Level, para disputar um cargo de C-Level nos Estados Unidos, se você fizeram lá as peneiras, os filtros, chegaram a 3 candidatos. Se por acaso um desses 3 tá lá no currículo que ele é Ironman, o recrutador pega esse já na hora descarta os outros 2. Nossa. É motivo de decisão. Então, ou seja, isso mostra, e tem alguns executivos lá nos Estados Unidos que terminam a prova e colocam no cartão de visita o MDOT. Como você bem colocou. O nosso MDOT, que é esse M, nossa marca, Ironman é uma marca, como qualquer outra, Sim. como, seja lá o que for, como Dell, Apple, é uma marca. É a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas. Então, assim, realmente é impressionante esse lifestyle que permeia o Ironman. Então, eu acho que, voltando aqui o paralelo ao mundo corporativo, eu acho que tem tudo a ver a pessoa estar conectada a nós, e a gente tem alguns parceiros importantes, né, no mercado financeiro, e eu acho que, né, a gente sempre olha com uma relação de longo prazo, né? E é muito bacana a gente poder ter essa interação com o mundo corporativo. É muito bacana e é fundamental para o nosso negócio. E Galvão, você acha que quando eu fiz aquela pergunta da pandemia, que você falou que praticamente quebraram, você acha que o fato de você ser um atleta de Ironman com essa mentalidade forte também ajudou a superar aquela crise? Absolutamente, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque, cara, assim, a gente vê, infelizmente, ao longo do caminho, pensando no nosso segmento, muitas empresas que ficaram para trás, que ora porque não tinham um lastro suficiente para se manter aberto, ora não tiveram a determinação, a resiliência necessária, mas sem dúvida que ajudou muito, mas muito. Eu acho que, cara, você sendo um atleta de triatlon de longa distância, de Iron 70.3, você vai ser uma melhor pessoa, seja lá para o que for. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu círculo de amigos. Eu realmente acredito muito nisso, e eu sempre falo que contra número e fato não há argumento. Então, assim, cara, a gente vê tanto exemplo positivo, né, do nosso negócio, do nosso esporte, que é muito bacana quando você começa a conversar. Muita gente, há pouco tempo eu tive lá na Hacktown, né, que o pessoal da Outfield mexeu lá para eu ir lá fazer uma palestra num evento de inovação e tecnologia em Santa Rita do Sapucaí. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Hacktown. Pois é, cara, só para você ter uma ideia, Marcelo, é uma cidade de 43 mil pessoas, é um polo tecnológico, né, de inovação. Eu também não sabia. Você vê como a gente é ignorante. Uma cidade de 43 mil pessoas, e naqueles 4 dias de Hacktown, vão 35 mil pessoas pra cidade. Nossa. Né? É uma loucura. E eu fui lá, cara. Tava com o Pedro da Outfield, né? Isso.
E fomos lá, bater um papo. Tinham 150 pessoas no auditório. A grande maioria nunca tinha ouvido falar em triatlon, e mostra o que a gente tem ainda por fazer, né, o nosso desafio, o que tem ainda para crescer. E foi um papo super legal, né? Então as pessoas, né, começaram a entender um pouco mais do que a gente faz e foi muito bacana. Então assim, cara, o que a gente faz a nossa jornada é uma jornada espetacular, é uma jornada realmente que o intuito que eu tinha e a vontade que eu tinha lá atrás, ela realmente acontece. E a gente sempre fala que a linha de chegada é só o começo, né? A pessoa, quando cruza a linha de chegada, ela realmente está num novo começo, porque ela coloca em prática todo aqueles 6 meses ou um ano, né, de preparo, e realmente é uma satisfação ímpar. Eu não me canso em ficar, a gente já tem quase 100 Ironmans ou 90 Ironmans entregues entre Ironman 70.3 nesses 24 anos, e toda a linha de chegada eu fico arrepiado. Porque realmente é fora de série você vê o que o americano fala de ordinary people, gente comum. Uhum. Não é super atleta, não, gente comum. Cruzando a linha de chegada, e você vê de tudo, cara. Cara com 70, 75, cara um pouco mais fora de forma, cruzando a linha de chegada, ele tendo um momento que eu tenho certeza que foi um dos momentos mais espetaculares da vida dele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E são histórias diferentes, né? Cada um com a sua motivação para Exato, fazer a prova, exato. né? Então, cara, assim, independentemente do motivo, tem uns que ora pra pagar promessa, ora pra era alcoólatra, era viciado em droga, era dependente químico, ora porque colocou no lifestyle essa nova rotina, que é o que a gente mais quer, né? Porque essa recorrência é super importante. Mais um dado curioso, no Ironman 70.3 Fortaleza que a gente entregou agora, eram 1.000 atletas, uma prova menor, 1.100 atletas. Uhum. Desses 1.100 atletas, 370 fazendo pela primeira vez. 370, e Fortaleza, hein? É difícil, que é mais difícil. Então, né, são 300, dessas 370, que é quase 40%, Uhum. a gente quer que essas pessoas que com certeza tiveram uma baita experiência, que essas façam disso um lifestyle. Né? Então aí foram para Fortaleza, a ideia é ano que vem para uma outra prova, a gente está com uma perspectiva ano que vem voltar a uma prova que a gente já fez, que é Brasília. Bom, cara, é isso. Igão, 25 anos aí, né, aprendendo, tipo, evoluindo dentro do esporte, tipo, como negócio, né? O que você acha que falta para o triatlon crescer ainda mais, para que as marcas enxerguem com mais, tem mais visão e clareza, tipo, de tudo que podem explorar dentro da modalidade? Rafa, falta mais massa crítica, falta a gente aumentar. Você vê, ó, a gente acabou de voltar lá do Hacktown, numa audiência de 150 pessoas, nunca tinha ouvido falar em triatlon. E ainda muitas vezes eu vou fazer algum pitch de venda, quando você fala triatlon, o cara fala teatro? Porque, né, essa ignorância, no bom sentido, assim, mostra que tem muito por fazer ainda, Rafa. Mas só que a gente sabe que nós temos as limitações, né? Principalmente num país como o Brasil. Né? Nenhuma cidade do Brasil é bike friendly. Nenhuma. Uhum. Como, por exemplo, a Holanda, que você tem mais bike do que carro. Né? Como a Bélgica, né? E por aí vai. E não obstante a isso, a gente está falando de 3 modalidades. Obrigatoriamente o cara tem que ter onde nadar, tem que ter equipamento para nadar, tem que ter onde pedalar, tem que ter aonde pedalar e equipamento para pedalar. E para correr, que é o mais fácil, é o mais democrático. Então, a gente tem algumas barreiras de entrada que em cidades como São Paulo, em grandes metrópoles como São Paulo, Rio, que são o nosso maior público praticante, é um problema. Essa é a realidade. Mas, por outro lado também, você tem hoje tantos artifícios como, por exemplo, rolos inteligentes. O que é um rolo? Um rolo é uma máquina que você coloca a sua bike nela e você pedala simulando dificuldade, inclinação, sem sair eu tenho um rolo na minha sala, lá no escritório. E 90% dos meus treinos são no rolo. Você não se expõe a risco. Então, por outro lado, você tem também várias maneiras de você conseguir treinar sem ter que se expor a risco. Infelizmente, em São Paulo, se expor a assalto. Uhum. Então, o nosso desafio é esse, é tentar fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o multiesporte e para que no final do dia se tornem um 70.3 ou um Ironman. E que
façam disso um lifestyle. Esses são os seus desafios. Eu tenho mais 2 perguntas. Você já tá aí com o Ironman Brasil, já tem 24 anos. Né? Se a gente voltar aí esses 24 anos, desde a edição 1 até hoje, 2024, o quanto você acha que evoluiu o Ironman? Cara, é uma mudança notória, é uma mudança realmente representativa, né? Pra você ter uma ideia, o nosso primeiro evento de Ironman, vindo de um cenário de 200 atletas, a gente colocou 476 atletas. Esse número eu me lembro como se fosse hoje. E hoje, esse ano, a gente vai atender perto de 10 mil atletas. Nossa. Então, realmente, foi uma construção, né? E realmente tomando muito cuidado para que essa construção tivesse alicerce, fosse feita com critério, fosse feita com preocupação na entrega. E isso eu não abro mão, é inegociável. Né? Enfim, as pessoas só olham o que entra, né? Faz a conta lá, tal, mas e o que sai, né? Então a gente não abre mão disso. E custa caro você ter esse nível de entrega, né? A gente podia não ter o carpete, a gente podia não ter os 5.000 cones. Tá, a prova lá do Panamá que eu fui não tinha uns 100 cones na prova. E se fosse a nossa organização naquele percurso eu estimo pelo menos os 2.500 cones, cara. Então, por exemplo, a gente já teve prova, que não vou falar qual a cidade, que roubaram 700 cones nossos. Roubaram 700 cones nossos. Água também. Pois é. Água, grade. Uma loucura. Uma loucura. Então, assim, cara, mas o crescimento foi realmente sólido. E, de novo, eu acho que tem muito por fazer ainda. Muito por fazer. E a gente seguimos na jornada com esse cuidado, esse critério de fazer a melhor entrega possível para que aquele que está ali no nosso evento tenha a melhor experiência possível e uma das melhores experiências da vida. Isso mostra que uma estratégia de longo prazo, ela traz resultados, se for Não bem tem executada. dúvida. Exatamente. E aí você olha para trás e você tira a lição aprendida do que não fazer mais, ouvindo. Quer ver uma coisa simples? Uma curiosidade. Até, não lembro, 2015, na camiseta do atleta, atrás a gente escrevia atleta. E aí, o triatleta é muito vaidoso, você sabe disso? E aí eu tive um input de um amigo meu, de uma assessoria, ou seja, foi uma crítica que ele fez, a gente ouviu, ele falou, Galvão, coloca uma coisa simples, só que você não vê. Você tá tão ali no seu business, você não vê. Ele falou, coloca triatleta. Porra, não muda nada. Mas, pô, eu sou triatleta, não sou atleta. E, né? Então, assim, são certas coisinhas, certas nuances que a gente fica atento, que a gente realmente coloca em prática o que for execuível e olha para frente. E a última pergunta que eu tenho, Galvão, você já que tá no Ironman Brasil desde o início, o que você projeta para os próximos anos? Não precisa ser para os próximos 24 anos, que já passou 24, mas para daqui a alguns anos, assim, olhando, sei lá, daqui uns 5 anos, o que você projeta? Cara, eu projeto a gente ter, talvez, em vez de 6 provas, 7 provas, com consistentes, perto de 2.000 atletas em cada prova. Eu acho que tem espaço para isso. A gente, por exemplo, abriu as inscrições do Ironman Rio de Janeiro pro ano que vem. A gente abriu essa semana. A prova vai ser em agosto do ano que vem. E a gente, em todos os nossos eventos, a gente trabalha com limite técnico. Todos. Até mesmo para você conseguir dosar essa entrega e a qualidade. Então, o limite técnico da prova do Rio são 1.700 atletas. A gente abriu as inscrições terça-feira, nós estamos com quase 900 atletas inscritos para a prova do ano que vem. Só um adendo, hoje é sexta-feira, né? Que o pessoal não sabe qual é o dia da gravação. A gente tá falando de 3 dias. Então, isso mostra realmente que quando a prova é bem executada, a prova cai no gosto, a gente tem que cuidar bem dela. Então, mas de hoje a 5 anos, pé no chão, acho que a gente pode ter aí, ao invés de 10.000 atletas fazendo, pode ter perto de 14, 15 mil atletas num ano fazendo alguma prova de Ironman ou 70.3 no Brasil. E, cara, e cada vez mais disseminar esse lifestyle, essa cultura, né? Você não precisa ser necessariamente um Ironman, mas eu quero que você seja um simpatizante do Ironman, né? Que você fale e não fale mais isso é coisa pra maluco.
Uhum. né? Então, cara, não tem 10 mil malucos, são 10 mil apaixonados, né, que realmente se desafiam, e eu acho que essas pessoas têm o meu mais absoluto respeito, né? Então, assim, e eu, de novo, sou suspeito para falar, mas uma vez que você consiga terminar uma prova de Iron 70.3, ou até mesmo um triatlo, a gente vê as pessoas iniciando no tri-day, no super sprint, que é a menor distância possível, a Uhum. prova que o cara faz devagar em 35 minutos, 40 minutos, vocês precisam ver a satisfação daquela pessoa cruzando a linha de chegada, cara. Então, e aí, essa satisfação, esse frenesi que a pessoa fica, ela é proporcional ao desafio, à distância, né? Quanto mais, né, maior é a distância, maior o Uhum. desafio, maior é a satisfação. Sim. Então isso a gente verifica até mesmo no 3D. Então, quanto mais gente tiver conhecimento e, se possível, puder praticar e terminar um triatlo, eu acho que é a nossa missão enquanto à frente dessa jornada chamada Ironman e 3D aqui no Brasil. E até você falou de 5 anos ou 10 anos, assim, você se vê fazendo isso pro resto da vida? Cara, a gente tá ficando velho, né? Aliás, anteontem, fiz 55 anos. Pô, parabéns. Não sabia. Obrigado. Mas eu não me sinto com 55, acho que eu tô querendo cada vez mais acreditar que os 55 são os novos 40. Mas de verdade, eu não me sinto com 55 anos. Graças a Deus eu tenho uma saúde bem boa. E Rafa, enquanto eu tiver, mais do que isso, enquanto eu tiver motivado, eu não sei se necessariamente eu de moto, que eu sou bem atuante ali na prova, eu fico de moto pra cima e pra baixo, que eu faço questão de estar na linha de frente, olhando o que tá acontecendo. Uhum. Obviamente que tem uma baita equipe, 900 e tantas pessoas trabalhando, mas eu gosto de estar perto. Mas enquanto eu tiver saúde, eu vou estar, cara. Às vezes eu penso nisso, cara. Se eu com 65, 70 eu vou estar na minha motinho lá. Pode ser, se eu tiver saúde, sem me arriscar tanto, eu posso. Mas em questão de business, já pensou em vender a empresa alguma vez? Putz, cara, assim... E fazer outra coisa, eu digo? Não. Outra modalidade, Não. voltar pro mercado? Não, zero. Você sabe que às vezes eu encontro com pessoas no mercado da minha época. Uhum. Um deles é sócio de banco, o outro é sócio de... Enfim, tem helicóptero, pessoas muito próximas e brincam. Porra, Galvão, se você tivesse continuado no mercado, você estaria mais rico. Mais rico, eventualmente sim. Mas com certeza não estaria tão realizado como eu sou hoje. Com certeza. E, cara, sim, você tem que ter... Acho que ambição na vida é uma questão muito particular e eventualmente muito subjetiva, né? Cara, eu não tenho ambição de ter meu jato, não tenho ambição de ter meu helicóptero. E eu não vou viajar em 2 executivas, eu não vou usar 2 relógios ao mesmo tempo, não vou guiar 2 carros bacanas ao mesmo tempo. Então, cara, e dinheiro se ganha e se perde, né, cara? Então, assim, realmente, eu acho que, obviamente que eu sempre brinco que dinheiro demais não presta e de menos é pior ainda, né? Então, assim, você tem que ter um meio do caminho aí, né? Obviamente, os boletos não deixam de chegar, né? O que eu faço é minha paixão, mas eu entendo isso como um negócio. Então, a partir do momento que eu conseguir aliar a minha paixão com o meu negócio, é o melhor dos mundos. Enquanto eu tiver saúde, eu não penso em vender minha empresa, cara, e sabe-se lá o que vai ser daqui a 5, 10 anos, mas eu vejo ainda um caminho ainda muito importante a ser ainda trilhado e aperfeiçoado dessa nossa jornada aqui de Ironman. Muito bom. Rafa, você tem mais alguma? Eu matei todas aqui que eu tinha. Eu acho que não, acho que a gente passou por todos os pontos mais importantes, conseguimos conhecer bem a trajetória do Galvão. Cara, e eu vou te falar, eu faço aqui um convite a todo mundo que assiste, que está assistindo ou que vai assistir. Pensem, para quem não é ainda triatleta, pensem em se tornar um triatleta. Ah, coisa pra maluco. Não, não é. Ah, Ironman. Não é. Você tem o 3-day que você pode começar fazendo cachorrinho 375 metros, depois corre, pedala 10, pode ser de mountain bike, é bom falar isso, não precisa ter uma bike de 150 mil reais como a gente tem hoje, Sim. faz uma mountain bike de ferro, de alumínio, de 900 reais, em vezes, depois sai pra correr com um tênis ok, de 399, e você vai ter uma baita experiência no multisport que é o triatlo. E depois, eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto e vai buscar outras distâncias, outros comprometimentos, mas é uma jornada que absolutamente eu indico e recomendo para todo mundo. E a pessoa que tá me ouvindo aqui, o dia que fizer um triatlon vai lembrar do que eu falei, vai ser uma das melhores experiências da vida, isso eu garanto. E se não teve, eu devolvo o dinheiro.
a inscrição. Ou dou uma cortesia. Ó, depois do tapa na cara, brincando, lógico, que você falou, não, você consegue tudo, vou alimentar isso na minha cabeça, de também fazer a minha prova. E o ano que vem, se você colocar como triatlo, você vai ser meu convidado para estrear ano que vem em alguma etapa do 3Day. Pode começar no Super Sprint. Eu já começaria no Sprint, mas pode começar no Super Sprint. Não, Super Depois Sprint. vai me falar se não teve uma baita experiência. Legal, obrigado. Desafio aceito, desafio Boa. aceito. Então, Galvão, muito obrigado por Obrigado, ter Marcelo. participado aqui. 13º episódio, foi uma aula de Ironman aí. Valeu. E parabéns por tudo que vocês fazem. Boa sorte aí na Obrigado. caminhada. E se Deus quiser, sucesso para vocês também. Amém. E que a gente siga na jornada aí, sempre que possível, fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso realmente é um privilégio. E eu sou muito grato e agradeço todo dia que eu abro o olho com essa missão de fazer a diferença na vida de uma pessoa e, quiçá, de 10 mil pessoas no Sim. ano, né? Com certeza. Valeu, Galvão. Valeu. Obrigado. Rafa? Obrigado. Obrigado. Pessoal. Obrigado, Rafa. Rafa mandou bem Valeu, demais Marcelo. na sua primeira participação. E se você acompanhou até agora e esqueceu do like, igual eu faço, não faz isso não. Deixa o like. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Fui!